Deus abençoe. Irmão, o som aí, põe um pouquinho de retorno e põe um pouquinho de agudo na caixa de frente aí, tá? Meio seco o som. Graças a Deus, queridos. Alegria, privilégio de estarmos aqui novamente, participando desse culto gostoso de adoração ao Senhor, culto de ceia, né? E poder ter esse momento abençoado. Tivemos uma semana, né? Para nós brasileiros aí não muito boa, né? Ficamos meio tristes, choramos um pouquinho, né? Muita gente triste, mas graças a Deus a vida continua, né? E nosso apego, irmãos, não está em nada terreno, né? Graças a Deus nosso apego está naquele que vem de cima, o Criador dos céus e da terra. Ele é o teu futuro, Ele é a tua certeza do amanhã, Ele é aquele que alimenta a tua alma, é aquele que desce o pão do céu na tua vida para alimentar a tua alma, amém? Você pode crer nisso nessa noite? Então celebre a Deus, as palmas ao Senhor, graças a Deus, aleluia. Eu queria rapidamente ler os irmãos, eu vou ler a Bíblia já, mas alguma coisa especial que me mandaram. Saiu na Folha de São Paulo e tem a ver até com a Copa do Mundo, né? E a maneira como tivemos aí a seleção campeã, a seleção da Alemanha, mas são coisas que não se divulgam, mas é tão importante falar sobre isso, que são gestos cristãos e também uma semente espiritual, né? Que é lançada. Eu estou falando aqui da seleção da Alemanha, que há 6 meses atrás compraram um terreno no Brasil, bem no coração da onde o Brasil foi descoberto, em Cabralha, na Bahia, lá no meio dos índios, no meio do mato. Construíram um hotel, construíram uma clínica médica, construíram uma escola, doaram ambulância, criaram um programa de escola tempo integral lá em Cabralha. Fizeram uma construção do local só com pessoas aqui no Brasil, não trouxeram nenhuma mão de obra da Alemanha, interagiram com os índios, quando não estavam treinando, socializaram com as pessoas da cidade, foram nas festas lá em Cabralha, que as pessoas promoveram, vestiram a camisa do time local da Bahia, que tiveram lá, criaram e geraram 250 empregos diretos do local do treinamento, e fizeram estradas para interligar o centro de treinamento, fizeram campos de futebol, deixaram lá, e sobretudo que se viu, nunca desrespeitaram os brasileiros, ainda combinaram no intervalo do jogo, diminuíram o ritmo para não desrespeitar a seleção anfitriã, mostraram que seus ídolos no passado são os nossos jogadores do passado, pediram desculpas após a goleada, tiveram a classe para ganhar. Então isso está postado nas redes sociais, saiu na Folha de São Paulo. Por último, ainda doaram um cheque de 10 mil euros para a comunidade local e ainda compraram um ônibus para que os índios pudessem ter um transporte. Um gesto lindo, um gesto bonito e um gesto espiritual, né? Porque eu fico pensando, todas as seleções foram as melhores cidades do nosso país, né? E eles foram no meio do mato. Quem conhece Cabralha aí? Algumas pessoas conhecem, sabe o que eu estou falando, né? É lá onde o Brasil foi descoberto, né? Quer dizer, os caras entraram lá onde o Brasil foi descoberto e semearam a nossa pátria, semearam a nossa gente, né? Passaram o tempo todinho lá, interagindo com as pessoas simples, fizeram benfeitorias, que são obras que o governo deveria fazer, e uma outra pátria veio aqui semear e fazer, né? Então, para nós ficou, vamos dizer assim, uma alegria, né? Da minha parte, o Brasil saiu, você não tem para quem torcer. Mas depois que eu li essa notícia na Folha de São Paulo, isso trouxe uma alegria grande no meu coração, dizer, puxa, eu acho que a taça ficou com as pessoas certas que, de alguma maneira, que acreditaram, né? Vieram para o país não só pensando em ganhar a taça, vieram para o país pensando em investir primeiro no país, bem aonde o país foi colonizado, fundado, começou, né? Isso tudo tem um sentido espiritual que a gente sempre tem que tirar lições disso. Amém, queridos? Eu queria, nessa noite, convidar a abrir a Bíblia, agora sim vou ler a Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11.
capítulo 15, verso 11 diz: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para um lugar distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir ele levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Filho, lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e magro. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes: O que está acontecendo? E este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos mais um pouco. Queria te convidar no teu lugar, falar com Deus, pedir para o Senhor Jesus traga uma palavra ao teu coração, que essa palavra possa se encaixar dentro das tuas necessidades. Talvez você pergunte dizendo: Meu Deus, o que isso tem a ver comigo? Mas Deus tem uma palavra no teu coração. Eu creio que nessa noite, de alguma maneira, Deus vai alcançar a tua vida. Oh meu Deus, que a tua graça neste lugar, tua presença neste lugar seja soberana, Deus. Que não venhamos a falar, Senhor, ó Deus, nada que seja da nossa mente, o fruto do nosso coração, mas seja algo que venha do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor tenha liberdade para ministrar nessa casa, Senhor. E que essa mensagem, Senhor, da tua palavra possa falar ao nosso coração. Abençoa-nos agora poderosamente, Pai. Ó Deus, fala poderosamente no nosso coração. Trabalha a nossa alma, Senhor. Interage com o nosso espírito, Senhor. Nós precisamos, Senhor, da tua verdade, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Existe 3 histórias que Jesus conta no livro de Lucas, no capítulo 15, que nós podemos chamar da trilogia do perdido. Trilogia é 3 histórias conectadas entre si, 3 histórias que se completam.
Jesus, na primeira história, ele fala da ovelha perdida. Nós vamos pregar sobre isso aqui. Na segunda história, ele fala da dracma perdida, que é a moeda perdida. Nós pregamos um tempinho atrás. E na terceira história, ele fala do filho pródigo, que é o filho perdido, que é essa história que nós estamos lendo e pregando nesta noite. Essas três histórias, elas se completam, porque Jesus está dando exemplo e falando do perdido, do seu amor, do seu carinho pelo perdido, da sua admiração, da sua busca. E essa história, especialmente, o grande foco, além de ser o perdido, é a graça de Deus. É mostrar o que é o favor de Deus, é mostrar o que é a graça de Deus. Então, algumas coisas nós aprendemos de muito importante nessa história que nós queremos compartilhar com vocês nesta noite. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que nós não devemos nos descuidar da nossa vida espiritual. A vida espiritual não pode ser descuidada, irmãos. Assim como a sua vida física, ela tem que ter um cuidado constante, né? Aqueles negócios que você sabe, né? Em todo sentido, né? Colesterol, exame de sangue, né? E controla isso, controla aquilo. Um monte de coisa chata que a gente tem que viver aí todo dia. A nossa vida espiritual também não pode sofrer um descuido, porque quando você se descuida na sua vida espiritual, você se enfraquece. Ali a história de uma família, 2 filhos e o pai, e eles interagiam juntos, eles estavam juntos. De alguma maneira o pai saía para trabalhar e levava os filhos, tomavam um café juntos, almoçavam juntos, jantavam juntos, ou seja, eles tinham uma vida em comum, uma vida gostosa, uma vida familiar. E de repente, o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Já começou um descontentamento ali, porque tudo que era do pai era dos filhos, eles tinham acesso a tudo. Mas de repente um dos filhos começa a mostrar o seu descontentamento. A Bíblia diz: aquele que julga estar em pé, olhe que não cai. 1 Coríntios 10, 12. Eu queria pensar no segundo passo, o que é que leva alguém a sair da presença de Deus? Pois aquela família estava em conjunto, estava em unidade, viviam juntos, estavam participando de tudo junto. De repente um deles disse: olha, eu quero a minha parte da herança, eu quero sair, não quero ficar mais. Que indícios teriam no coração daquele jovem para poder querer romper com a família? Que indícios tem no coração das pessoas quando elas começam a afastar do caminho do Pai, da presença do Senhor? O que é que passa no coração delas? Talvez aquela alegria de cultuar, aquela alegria de estar presente na celebração a Deus, na adoração ao Senhor, se perde. Já não tem a mesma empolgação, a mesma alegria, o mesmo gozo do que tinha no começo. De estar na presença do Senhor, de adorar, de cantar, de bendizer. O salmista diz no Salmo, o salmista Davi diz no Salmo 122, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele mostra o motivo, a alegria de poder celebrar, e estar na casa de Deus, e estar na presença de Deus é um motivo para me celebrar, é um motivo para me adorar. Mas quando se perde isso, aquele filho em algum momento perdeu a alegria de estar com o pai, perdeu a alegria de estar com o irmão. Se eu quero me isolar, quero minha vida à parte. Quando é que você perde essa alegria? Quando é que você deixa o seu ministério? Se eu não estou mais interessado em ministério, não estou mais interessado em servir, não estou interessado mais em envolver-me na obra de Deus, não quero fazer mais nada. Quando isso acontece? Quando é que você deixa de evangelizar, que você já não tem mais aquela alegria de dar um folheto, de falar Jesus te ama, olha, é uma resposta para a tua vida, é uma saída para a tua vida? Quando é que você já não tem aquele gosto, aquela alegria de participar dessa mesa que está aqui, que é a ceia do Senhor? Que Jesus fala que nós faremos uma grande boda do Cordeiro, irmãos. Uma grande festa está sendo preparada quando a igreja do Senhor chegar lá em cima e Jesus arrebatar a sua igreja. Haverá uma grande festa para todos os eleitos presentes ali. Amém? Opa, você quer ir na festa ou não? Como é que você se sente, né? Quando tem uma grande festa de um grande amigo seu e você não é convidado. Caramba, eu contava que eu ia. Você fica magoado, não fica? Eu não estou ligado, não tem muito compromisso, né? Não, você, puxa, meu amigo, o cara não me convidou, não se lembrou de mim.
Sabe, Jesus está fazendo uma grande festa, e está preparando um grande banquete, para quando a igreja dele for tirada aqui da terra, celebrar junto com ele lá no céu. E você já é convidado para essa grande festa. Você tem alegria em estar nessa grande festa. Aleluia! Oh Deus! Aplauda o Senhor. Eu tenho alegria de esperar pela essa grande festa. Mas a ceia começa aqui na terra. E eu preciso ter alegria e empolgação de também participar da ceia aqui na terra. Preciso ter atração e dizer, eu também quero participar da ceia do Senhor. Quando é que eu perco essa alegria? Quando eu não tenho mais prazer em ofertar, em dizimar, já não tenho aquela alegria. Meu irmão, o camarada não se converte, ele tem alegria de ajudar. Quando ele mantém o fogo aceso no seu coração, ele tem alegria. E não é doação, não é esmola, porque oferta a Deus não é esmola, oferta a Deus não é doação, oferta a Deus é sacrifício. Quando você lê sobre sacrifício, você descobre que os homens sacrificavam. Era um prazer sacrificar na presença de Deus, era uma alegria poder dizer, eu estou trazendo o meu sacrifício ao Senhor, eu estou trazendo a minha oferta a Deus. Deus não precisa que ninguém fique, não, meu coração, eu não vou fazer, não sei o quê, de pessoas incrédulas, não vou ajudar, não. Deus não precisa disso, irmão. Deus é dono da prata e do ouro. Se você não ajuda, o outro ajuda, outro dá, outro investe. A obra de Deus é assim. Mas eu digo que quando nós perdemos essa alegria da ceia, quando nós perdemos essa alegria de trazer o nosso dízimo, quando nós perdemos essa alegria de ofertar, é que está acendendo uma luzinha dentro do nosso coração, um sintoma espiritual está acendendo, que nós já não estamos alegres em estar em comunhão com a família de Deus, já não estamos alegres em estar em comunhão com o Senhor. E aí talvez entre algumas coisas, sentimentos do nosso coração, mágoas, ressentimentos, dar ouvido àquela voz do coração que fala, já não é a mesma coisa, o sentimento, o coração já está meio machucado, meio ferido. Talvez isso começou a acontecer aquele filho, e ele já não conseguia olhar para a cara do irmão. Claramente dá para perceber na história que eles não se davam. E aí já ele disse, meu pai, prestar muita corda para ele, sabe, já olhava para o pai meio desconfiado. E chegou uma hora que ele disse, eu quero a minha parte, eu quero ir embora, eu quero sair, eu não quero mais depender de Deus. Meu irmão, isso é a grande questão do ser humano, quando ele diz, eu não quero mais depender de Deus. Eu quero ir para o mundo, eu quero viver a minha vida, eu não quero ninguém pegando no meu pé, eu não quero ninguém fazendo a minha cabeça, sabe, eu não quero ninguém pegando meus passos, eu quero estar livre, eu quero ficar dependente de Deus. Foi mais ou menos isso que ele disse naquele momento, aquele moço falando com seu pai. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi embora para uma região muito distante. Fala comigo assim, muito distante. Você tem família perto de você? Tem? Tem ou não tem, amém? Amém. Tem família perto de você, está vindo da tua família? Sempre a sua mãe está lá, o seu pai está lá, o seu filho está lá, né? Sempre tem uma visita. Quando minha mãe era viva, eu morei uma época próxima à casa dela, então vim, mexe, ela passava lá para tomar um café, para me convidar, para ver como é que estava, né? Aquela ciranda de familiar ali perto, tudo está bem, né? Mas o menino disse assim, ele pegou o seu bem, saiu da casa do pai e ele foi para um lugar muito distante. Não quero ver ninguém, não quero visita do meu pai, não quero visita do meu irmão, não quero que ninguém saiba o que eu estou fazendo, eu quero fazer o que der na minha telha, sabe, na minha cabeça. Quanta gente fala isso, irmãos? Quanta gente está com o telhado quebrado hoje, né? Destruído. Quanta gente está com as emoções destruídas, quantas pessoas estão com a casa destruída, porque, sabe, não quiseram prestar conta, porque não quiseram se envolver, quiseram distância, muita distância. Foi viver de uma forma irresponsável, diz o texto. Diz que ele desperdiçou os seus bens vivendo de uma forma irresponsável. O pai ajuntou centavo por centavo. O pai comprou 1 metro de terra por 1 metro de terra, pois o filho pegou a parte dele e começou a gastar nas baladas, na bagunça, com a mulherada, com os amigos, com os jogos.
E ele foi gastando rapidamente toda aquela fortuna que o pai ajuntou para ele. Sabe, queridos, no mundo também existe dor. Tem dor, muitas vezes dentro da igreja, mas tem dor no mundo. Quando chove, chove na tua casa, mas chove na minha. Quando faz sol na sua casa, faz sol na minha também. E a dor que cai na tua casa também cai na minha muitas vezes. Só que no momento da dor, a diferença daquele que tem um consolo, que é o pai lá em cima, que está protegido pelo pai, e aquele que está sozinho. Quando eu era garoto, tinha meu pai, tudo que acontecia, toda bronca você não está sabendo. Não é verdade? O pai está lá para te proteger. Você se lembra quando você era solteiro e não pagava as contas? Gostoso, né? Não pagava luz, não pagava água, não pagava aluguel. Eu me lembro de pegar meu salário, 15 anos fui trabalhar, pegar meu salário, gastava tudo em produto aí, de futebol, de roupa de marca, tênis de marca, cinema, toda hora saía com a namorada, pagava misto um atrás do outro para ela, todo sábado no cinema. Era a vida assim, sem compromisso. Em qualquer problema que tinha um pai para aguentar, tinha um pai para pagar luz, tinha um pai para pagar água, tinha um pai que pagava o imposto, tinha um pai que comprava o remédio, que te levava no médico. E aí, quando tu cresce, no primeiro mês está casado, e aí começa a chegar as contas, luz aí para você, olha a água aí, peraí, que negócio é esse, né? Olha o imposto, aí começa a briga, quando a mulher trabalha o homem também, peraí, mas quem vai pagar isso? Quem vai pagar isso aí? O negócio pega. Começa a ficar pesado. Fralda, vem vender. Você compra fralda, que negócio é esse? Fralda, tem que comprar leite. Papinho da criança. Oh meu Deus, você começa a pesar, né? Aí você diz, meu Jesus, que é isso? Que negócio é esse? Que assalto não armada. Que devorador chegou na minha vida. O cara começa já a murmurar. Porque fugiu do controle. Aquele menino não estava acostumado com isso. O pai segurava a bronca dele. Aí ele foi bem longe do pai. E aí começaram a chegar as contas. E ele começou a provar a dor. Começou a faltar comida em casa. Todo dia tinha um pãozinho, um cafezinho de fazenda lá, um leitinho, um suquinho, né? Um bolinho. E de repente não tinha mais o que comer. Não tinha uma mãe, não tinha uma mulher, ninguém para fazer nada para ele. Ele começou a perceber que a coisa estava pegando, que estava ficando difícil. Que veio, diz o texto, que veio uma fome em toda aquela região. Irmão, a dor aparece. Você pode estar hoje por cima, numa boa, sabe como o pessoal diz aí, no título, né? Por cima da carne seca, mas de uma hora para outra, a coisa desaparece. Aí o pessoal fala, osso duro, o negócio está difícil. Por quê? A vida é assim. Um dia você está lá em cima, mas outro dia você pode estar lá embaixo. Só que quando você está lá embaixo, você tem que entender que há um Deus que está com você, que não te desampara, que vai junto contigo com a sua mão poderosa para te segurar. Mas quando você está lá em cima também, você tem que aprender a glorificar Deus e agradecer ao Senhor, porque Ele tem sido bom com você, e a misericórdia dele tem se estendido sobre a sua vida. Aquele menino não entendeu esse princípio, irmãos, tão básico na vida. Quando a dor chega, faz o homem refletir. Sabe, ninguém reflete quando você está com o bolso cheio de dinheiro. Você está numa festa, lá se divertindo, bebendo, abraçando, beijando, cantando, dançando. Ninguém reflete sobre a vida. Mas quando você vai para uma cama, quando você olha para a conta bancária, não tem dinheiro, você vê os credores te apertando, quando você vê a pressão do mundo sobre você, aí você começa a pensar, meu Deus, o que eu fiz de errado? É a primeira coisa que eu penso, o que eu fiz de errado? Ai meu Deus, me revela, me mostra, põe um ungido teu na minha vida, me mostra o que eu fiz de errado. Meu irmão, você estava bem, por que você não pediu isso? Por que você não pediu para Deus, Senhor, como é que está a minha vida? Está indo bem? Eu estou fazendo a tua vontade? Senhor, não deixa eu pisar fora na bola não, não deixa eu sair fora da tua linha, me mantém firme aqui, que eu quero honrar o teu nome. Parece que quando as pessoas estão lá em cima, elas não se preocupam em depender de Deus, de chamar Deus para a vida delas, mas quando a dor bate, elas rapidamente começam a refletir, e a dor é para refletir mesmo, a dor é para pensar. Pastor Jonas agora diz, ninguém se humilha aos pés de Deus
sem ter visto por si mesmo a sua própria decadência. O homem precisa ver a sua decadência, enxergar a sua decadência para poder se humilhar diante de Deus. Aquele moço foi ao fundo do poço e disse que ele desejava encher o seu estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quem já foi aqui no chiqueiro de porco? Levanta a mão aqui e olhar. Já viu um porquinho? Ele é até bonitinho, né? Não está na lama, né? Pega um porquinho, lava ele, limpa ele, né? Leva para o pet shop aí, passa lá um secador, dá um banho de shampoo, põe um perfuminho nele, põe uma gravatinha nele toda bonita, né? Esse porquinho bonito, põe os enfeitinhos nele, mas a primeira lama que ele vê, ele vai nesse choque, ele gosta, ele ama a lama. Põe um porquinho para comer num prato, e quando você vê aquele prato organizado, feijãozinho do lado, arrozinho, né? Tudo bonitinho, bifinho, saladinha, o porco por focinho ali, ele vai jogar tudo no chão, tudo mais sujeira, melhor para ele comer. E era assim que aquele moço se encontrava, mandava ele para tomar conta de porcos. E aí quando ele olhava, um pouquinho para ele voltar na colarinha, ela trouxe um porquinho, né? Nem sabia. Sabe, queridos? Quando aquele moço viu, disse que ele queria comer a comida dos porcos, mas os porcos não deixavam nada para ele. Aquele resto de comida, aquele negócio que sobrava, resto, nem aquilo sobrava para ele. Aquele homem estava no final do poço. O negócio dele estava azedo, estava mal, estava difícil a vida para ele. Aquilo quebrou, levou ao profundo, sabe, do coração, a dor bateu lá dentro. Ele pensou, refletiu: o trabalhador mais simples da casa do meu pai tem uma vida digna. Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui estou morrendo de fome. Nem os porcos querem me dar comida, deixar o resto para mim. Sabe, a dor te leva a uma reflexão, a dor te leva a pensar, a dor te leva ao arrependimento. Ele buscou o perdão, buscou o arrependimento. Ele disse: Pai, peguei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado meu filho. Ele se arrepende e diz: eu vou para o meu pai, eu vou buscar o meu pai, eu vou pedir perdão, vou me consertar com ele. Quem sabe dar o mínimo do mínimo, já é mais do que eu tenho hoje. Quando você é quebrado, quando você é esmagado, meu irmão, tudo que você tem é bênção, tudo que você tem é alegria, né? Você está contente diante de Deus, você está alegre. Deus te deu o mínimo, você está alegre, você está contente com aquilo que Deus está te dando. Deus muitas vezes costuma mostrar ao ser humano a condição terrível em que ele se encontra antes de dar consolo, libertação e cura. Pastor Jonas Edmar, antes de o Senhor lhe dar libertação e cura, Deus quer mostrar o que você é, como você está, qual é o teu coração, qual é o teu estado, qual é a tua condição terrível que você se encontra. Aquele jovem, aquele moço passou por esse processo, até que na manhã disse: eu vou voltar, eu vou embora, eu vou procurar meu pai, eu vou procurar minha família, eu vou voltar para aquela casa que eu era amado, aquela casa que eu era querido. Quem sabe ali vão ter misericórdia de mim, vão dar o mínimo do mínimo para mim. E aí você compreende o que é compaixão de Deus, pois o texto diz no verso 20, que estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. Eu entendo que o pai aguardava, como todo pai, como toda mãe aguarda quando o filho sai de casa, volta. Tem a esperança que um dia ele vai aparecer na minha porta, um dia ele vai voltar para a casa de Deus, um dia ele vai voltar para a minha família, sabe, aquela esperança bendita. E o pai conservava aquilo. E da sua área, do seu peito, disse que conseguiu perceber que era o filho de longe, sabe, ele percebeu: meu filho que está voltando. Ele usou toda a compaixão, queridos, todo o carinho, ele correu ao encontro do filho. Agora imagine, aquele filho tinha sem tomar banho, cabelo tudo sem corte, enorme, sujo, barba, a barbona grandona, sem fazer, sem tratar, roupas rasgadas, fedidas.
aquele cheiro horrível, né? A barba, quando o cara come assim, você já viu na rua, sabe que ali na barba vai o feijão, vai a arroz, vai a sopa, né? Depois de 3, 4 dias, aquilo dá um cheiro insuportável, cabelo tomado de piolho, fedor, um cheiro insuportável. Quando vê o pai, o abraça, o beija. O filho acha que ele fala, pai, vai com calma e pega leve, eu estou fedido, eu estou mal. Filho, tu voltaste. Sabe, isso é amor, queridos. Isso é compaixão. Jesus mostra a sua compaixão para o perdido. Ele quer mostrar através dessa palavra que mesmo que o pecado seja como essas coisas que nós mencionamos, o pecado cheira mal, o pecado destrói o homem, o pecado mata o ser humano, o pecado apodrece o coração do ser humano, o pecado exala um cheiro de morte, um cheiro horrível. Mas Deus te olha com amor, sabe, com muito amor, e te abraça, e te beija, e não quer sair perto de você, porque Ele te ama. Compaixão, sentimento de pesar, que nos causam os males alheios, bem como uma vontade de ajudar o próximo, sentimento de piedade com o sofrimento do outro, do próximo. Foi esse o comportamento de Cristo que ele conta essa história, a compaixão que ele tem pelo filho. Jesus, quando se aproxima da cidade de Jerusalém, há 2 momentos na Bíblia que registra o choro de Cristo. Um, quando ele vê seu amigo morto, Lázaro, sepultado 4 dias, Jesus chora. E outro, quando ele vai até Jerusalém, ele tem uma visão do futuro, do que aconteceria com Jerusalém. Nos anos 70, quando um general Tito romano entrou em Jerusalém e destruiu, matou crianças, matou mulheres, destruiu aquela cidade. Jesus teve uma visão do que aconteceria lá na frente, 30 e poucos anos depois. Jesus chorou por ver Jerusalém. Compaixão, meu irmão. Compaixão. Nós precisamos ter compaixão do perdido, precisamos ter compaixão do próximo. Sabe, ter compaixão daquele que está desviado, ter compaixão daqueles que fazem mal, ter compaixão daqueles que atiram pedra na cruz, ter compaixão daqueles que perderam a visão do reino. O poder da graça é maior que tudo isso. E aí você vê o poder da graça sendo exercido quando o pai abraça aquele filho, e depois de um abraço longo, depois daquele tempo junto, o pai se afasta, dá um grito e diz aos seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés, tragam uma roupa de marca, ele é meu filho, né? Traga uma Calvin Klein para ele vestir, dá um banho nele de shampoo, corta o cabelo, faz a barba dele, os melhores produtos, roupa bonita, coloca um anel nele. Irmãos, anel só quem usava era nobre, só quem usava anel naquela época era o nobre, era o príncipe, era gente que tinha propriedades, era gente que tinha uma vinha de família que possuía terras. Aquele moço jogou tudo fora, ele perdeu esse direito, e o pai recobra: traga um anel para ele, põe um anel nele, põe roupa, põe calçados nele, matem o novilho. Irmãos, o novilho era uma das carnes mais nobres, né? Uma das carnes mais nobres. Um dia me levaram a uma churrascaria, me pagaram, a conta foi imensa, além do novilho, paguei. Mas que carne! Que carne! Se um dia você quiser fazer um estrago na vida e puder, vai para uma churrascaria que tem aí em São Paulo, lá, você vai gastar uns 100 e poucos reais no churrasco, uma coisa absurda. Você diz: isso é uma carne. Eu estava acostumado a comer aqueles de 25, de 30, né? Carnes duras, esse carne está legal, não, mas tá bom. Que carne! Sabe, carne de novilho. O pai: matem o novilho gordo. Convide todo mundo. Eu quero festa. Quando é que você dá festa na sua casa? Quando é que você dá festa na sua família? Qual foi a última festa que você deu? Você dá festa por um motivo de muita alegria. Primeira filha que nasce, casamento, né? Alguns aí não faz 50 anos, dá uma festa, opa! Né? Ou um motivo que nos provoca, nos motiva a dar uma festa, a gastar dinheiro e convidar as pessoas para vir comer, ou se festejar e se alegrar, como participar da nossa alegria. Alguma coisa motivou. O pai dá uma grande festa,
porque o filho dele estava perdido. E o filho dele voltou para casa. Ele ia compartilhar com todo mundo. Ele disse: vamos fazer o melhor, vamos chamar as pessoas, vamos dar uma grande festa, vamos nos alegrar que o meu filho está de volta. Meu irmão, isso é graça. É quando você peca, sabe, quando você erra, quando você falha, Deus trata diferente. Como é que o homem no mundo trataria uma situação dessa? Você já imaginou? Algum homem no mundo, de repente, filho chegar em casa e dizer: opa, você quer voltar? É? Olha o teu estado aí, dá uma olhada aí. Acabou com o meu dinheiro, me deu um prejuízo, foi embora de casa, agora está um maloqueiro, tudo jogado aí. Agora você quer voltar para casa, quer ir para casa do papai, quer voltar a comer comida boa, né? Quer vida boa novamente? Ó, tem uma chimboca lá no final, lá, centenário, vai morar lá, fica lá um tempo para aprender. Não é mais ou menos assim que às vezes o homem do mundo faz, gente. Quando o pecador chega arrebentado, viveu no mundo, aproveitou, né? Agora vai provar, o bicho vai pegar para você. Mas Jesus nos dá uma lição tão maravilhosa, uma lição que nos comove, de compaixão, de graça, de abraçar aquele filho mal cheiroso, maltrapilho, de dar banhos, de dar roupas limpas, sapatos, dar uma festa, dá um anel para dizer: você voltou a ser dono dessa fazenda, você voltou a ser dono comigo na casa do Pai. É isso que Jesus faz comigo, é isso que Jesus faz com você, meu irmão. Ele te tira do pecado, ele te tira das masmorras, Satanás, ele te tira das trevas e te traz para o reino do seu amor e te faz um príncipe para reinar com ele, aleluia. Essa é a proposta de Deus para a nossa vida. Isso é graça. O nome disso é graça, favor merecido de Deus para com o homem. O homem natural não consegue entender isso. O homem natural se estende no filho mais velho. O filho mais velho chega e pergunta: o que é você que está acontecendo aí? Que festa é essa aí? E alguém disse: teu irmão, cara provocador, põe madeira na fogueira. Teu irmão que gastou o dinheiro lá com as prostitutas está de volta. Teu pai matou um filho morto para ele. Para pegar fogo mesmo, pegar o cinto, queimar, né? Aí o irmão se enche de ira. Não acredito. Pois é, está aí. Não vou nem entrar, de tanta raiva. Sabe, isso é o coração nosso. Isso é a exposição do que é o coração do homem, a psique do homem, confrontado com a graça de Deus na figura do Pai, que faz tudo ao contrário. Mas o filho mais velho exerce o papel de nós aqui na terra, com a lei do homem. E o pai sai: filho, o que se passa? Entra, nosso filho voltou, teu irmão está de volta. Toda alegre, tão empolgado. Imagina aquele velhinho com os olhos brilhando, né? Voltou, querido, voltou, nosso irmão está aí, nosso filho, teu irmão está de volta. O filho espumando de raiva: pai, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu dizer, eu quero falar uma coisa para o senhor que você não escutou ainda, que eu vou lhe falar agora. Todos esses anos tenho trabalhado como escravo do Senhor. Nunca recusei um serviço, desobedeci uma ordem do Senhor. O Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. Irmão, não dá para comparar um ovinho bom com um cabrito, né? Cabrito eu já comi, passei mal, né? Carne gordurosa, dá para comer, mas se comer mal, muito óleo, vai pular uns 3 dias no teu estômago aí. É complicado comer um cabrito. Nem um cabrito não me deu. Olha como o filho mais velho faz as coisas. Mas quando volta esse aí, que esbanjou os nossos bens com as prostitutas, com as mulheres, dá uma festa, mata um filho gordo para ele. Sabe, isso é a posição do homem que vive na lei, que pisa, tem que matar, tem que esfolar, tem que bater, sabe, tem que fazer isso, tem que ir para o inferno, tem que queimar. Mas a posição da graça é diferente. É difícil conhecer o amor de Deus, conhecer a profundeza do coração de Deus, irmãos, quando na figura do Pai se revela amando o perdido. E ele disse: filho, escuta uma coisa, quebrou o menino, tudo que eu tenho é teu.
tudo que eu tenho. Eu nunca te pedi para ser escravo meu. Você não é escravo, você é filho. Eu nunca te pedi para acordar cedo. Se você quiser ficar até mais tarde, você fica. Se você quiser pegar um novilho morto, queimar e fazer um churrasco com seus amigos, a casa é tua, a fazenda é tua, você, tudo que eu tenho é teu. Você não precisa agir dessa maneira. Sabe, irmãos, quantas vezes nós queremos viver a lei, quando Deus quer que você viva a graça? Quantas vezes você quer viver, sabe, olho por olho, dente por dente, quando Deus quer que você compreenda a graça, a misericórdia dele, para mudar o nosso coração, para mudar a nossa vida. E aí o pai disse para ele, naquele momento: filho, hoje é dia de alegria, hoje é dia de festas, pois este meu filho que estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. O Senhor diz na sua palavra, e digo da mesma forma, que a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Quando alguém sai das mãos do mundo e vem para Deus, a Bíblia diz que há alegria nos céus. Quando você se converteu e entregou a tua vida a Jesus, a Bíblia diz que os céus festejaram, os anjos festejaram a tua salvação naquele momento. Quando um pecador se arrepende, os anjos se reúnem e celebram uma grande festa por um pecador, por uma vida que se arrepende. Sabe por quê, queridos? Porque todo o dinheiro, toda a riqueza desse mundo, sabe, tudo que esse mundo tem, não paga sequer o preço de uma vida. Você sabe o que é isso? Nós não estamos acostumados com isso. Porque no nosso mundo, o ser humano vale menos do que um animal. O ser humano não vale nada, não tem valor. Está tão acostumado a passar e ver o cara jogado ali. Fica aí. Ele chama a gente e diz: agora não, sai. Também nem hora às vezes. Mas de alguma maneira a gente olha como não temos valor, porque o ser humano parece que não tem mais valor. Mas Deus mostra o amor dele para com o mundo. Sabe, ele chora quando ele vê aqueles jovens se chapando de droga, de crack, se matando. Ele chora quando ele vê aquele homem jogado, pai de família jogado, uma sarjeta lá, que é um bicho, que não tem comida, comendo que nem um animal. Jesus chora por isso. Ele chora quando ele vê aquela moça se prostituindo, vendendo seu corpo. Ele chora por isso. Há muitas coisas que acontecem nesse mundo, no coração de Deus chora, e que Ele deseja mostrar a sua graça, o seu envolvimento, a sua alegria. E Ele quer usar a minha vida, usar a tua vida, para poder trazer essas pessoas para o reino dele, para Ele poder demonstrar o amor. E quando isso acontece, a Bíblia diz que lá nos céus há uma grande festa, há uma grande celebração. Os anjos se reúnem para dançar, para pular e para festejar e para cantar, porque o pecador se arrependeu. Aleluia. Ele diz, fechando o texto aqui nos versos 32, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse sermão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou, a vida estava perdido e foi achado. Foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com você, no dia em que você entregou a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aleluia. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos neste momento. Aleluia. Eu quero orar. Quero orar por algumas pessoas, talvez, que estejam precisando nessa noite. Quero orar por você que está aqui, que nunca entregou a sua vida para Jesus e gostaria de entregar nessa noite. Agora você conhece o amor de Deus. Talvez você diz: eu não sou o filho pródigo, mas nós temos atitudes de filho pródigo muitas vezes, e nós precisamos voltar para a casa do Pai. Então eu queria orar pelos que estão aqui, que estão afastados, que estão saindo da casa do Pai, que se desviaram. Eu gostaria de orar por aqueles que estão aqui, que não entregaram a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sabe, nessa noite, a noite que Deus separou para você conhecer o que é graça. É a coisa mais maravilhosa que pode existir nessa terra. É o perdão de Deus, é a salvação de Deus na nossa vida. Quem sabe você não quer provar da graça de Deus neste lugar, do amor de Deus neste lugar. Eu queria orar com essas pessoas que estão aqui. Se você quer essa oração nesse momento, você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que quer voltar para a casa do Pai, você que quer andar com essa família novamente, a família de Deus, a família do Senhor, sentar à mesa do Senhor para comer
comer com o pai, para comer com essa família, eu quero te convidar, sabe, sair do teu lugar e vir aqui. Eu quero fazer uma oração para você. Eu quero orar também com aquelas pessoas, sabe, que estão aqui, que se sentem fracas. Talvez, sabe, estão assim, com aqueles sintomas que eu falei no começo, quase se afastando, quase se desviando do caminho do Senhor. Sabe, estão perdendo a força na sua caminhada. Eu queria orar com você, para que você se fortalecesse aqui nesta noite, que você recebesse de Deus, sabe, uma unção nova, uma unção fresca, para fortalecer a tua vida. Em nome de Jesus, quando nós cantamos louvor, se você quer essa oração no seu lugar, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Você quer essa oração? Você saia e vem até aqui à frente. Se você quer, nós vamos orar com você neste momento, em nome de Jesus.